gente, tudo bem? Esse é o Saber Direito e a nossa última aula do curso 20 anos da Constituição, temas polêmicos, perspectivas. Nosso e-mail, saberdireito@stf.gov.br. Fiquem à vontade para participar. E eu lembro que na quarta aula nós trouxemos algumas questões sobre temas polêmicos, perspectivas. Falamos do direito à vida, da questão do feto anencefálico, falamos da questão do homossexualismo, questão relacionada à briga de galo, fado, boi. Temas foram desenvolvidos na quarta aula. E essa última aula também propõe aí a análise de algumas questões controvertidas. Eu foco e me parece que o centro da aula é: o judiciário pode legislar? O que é o ativismo judicial? Se não há lei sobre direito de greve, pode o juiz autorizar o direito de greve? E a questão relacionada ao nepotismo? Temas esses eu pretendo abordar hoje. Bom, para iniciar o estudo desta perspectiva, desses novos grandes temas, eu gostaria de, em um primeiro momento, relembrar o que já falamos na primeira aula, de que aquela rígida separação entre direito público de um lado e direito privado do outro deve ser superada. E por que isso? Nós já trouxemos todo um estudo no sentido de que o direito privado deve ser visto à luz do direito público, numa ideia de despatrimonialização ou de um direito civil constitucional. Isso tudo tendo como base a regra matriz dos direitos fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós já desenvolvemos ao longo de todo o curso, fica aqui a ideia, a perspectiva, e dentro de dignidade da pessoa humana, eu tenho que reforçar a ideia de um constitucionalismo. Isso quer dizer o avanço dos direitos fundamentais na proteção dos direitos, em contraposição a um Estado autoritário. E neste avanço de constitucionalismo, não dá para deixar de falar sobre a ideia de um constitucionalismo e a democracia. Eu tenho que lembrar o princípio previsto no artigo 1º, parágrafo único, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Estamos diante da consagração do que nós poderíamos chamar aqui de uma democracia semidireta ou participativa. A ideia de um sistema híbrido no qual eu tenho tanto a democracia direta pelo próprio povo, como a democracia indireta pelos representantes do povo. Esta é a ideia do sistema híbrido brasileiro consagrado no artigo 1º, parágrafo único. Eu disse que existe tanto a democracia indireta por meio dos representantes do povo, como a democracia direta pelo próprio povo. Não vou tratar da democracia indireta por meio de seus representantes. Apenas aponto aqui que os representantes do povo são aqueles eleitos para, em nome do povo, governar pelo povo, para o povo, em nome do povo. Vejo que no âmbito federal, o Congresso Nacional é bicameral, composto por duas casas, Câmara e Senado. A Câmara, representantes do povo. O Senado Federal, representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. Vejam que a ideia de democracia indireta por meio de seus representantes pode ser aprofundada num outro momento. Foco a questão, já que o meu tema é sobre a iniciativa popular, as novas perspectivas e o ativismo, foco o meu tema no exercício da democracia direta. E aí eu tenho que lembrar o princípio da soberania popular previsto no artigo 14 da Constituição, que diz que a soberania popular se exerce mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Artigo 14. A soberania popular se exerce mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Vou chegar na iniciativa popular, mas não poderia deixar de desenvolver um rápido estudo só sobre plebiscito e referendo e diferenciar plebiscito de referendo. Vejam bem, ambos, tanto o plebiscito como o referendo, são formas de consulta ao povo.
Onde é que está a diferença? A diferença está no momento da consulta. Enquanto no plebiscito a consulta é prévia, no referendo a consulta é posterior. No referendo, primeiro se toma a decisão política para depois levar a referendo do povo. O povo referenda, ratifica ou afasta eventual decisão já tomada. Vejam que é importante trazermos alguns exemplos de plebiscito e de referendo, para então chegarmos na iniciativa popular e a perspectiva do ativismo. Vejam que a primeira experiência que tivemos sobre referendo foi pela emenda constitucional número 4 de 1961. Emenda constitucional número 4 de 1961. Nos termos da emenda número 4 de 61, se confirmou se queríamos manter ou não o parlamentarismo instituído. Lembrem que o Brasil instituiu o parlamentarismo. O presidente, então, ele renuncia, Jango está no exterior e na China comunista, e ele iria assumir a presidência. Vejam que, então, uma junta militar cria um mecanismo de se colocar um parlamentarismo, e colocando um parlamentarismo, a ideia de que Jango, com supostas influências, aspas, comunistas, ele ficasse como um primeiro-ministro afastado do governo. Isso, para não pegar tão mal, é levado a referendo do povo, e o povo diz que não quer voltar ao presidencialismo. Nossa primeira experiência sobre a participação popular. Segundo momento foi o artigo 2º do ADCT, de 1988. Artigo 2º do ADCT. ADCT é ato das disposições constitucionais transitórias. E diz o artigo 2º do ADCT que o povo teria que dizer em plebiscito se queria manter o presidencialismo ou instituir o parlamentarismo, ou se o povo queria manter a república ou instituir a monarquia. Nós já sabemos do resultado, o povo disse que queria manter o presidencialismo e a república. Aí vem sendo perguntado ultimamente, professor, se o povo disse que quer manter o presidencialismo, é possível, como estão cogitando, criar um parlamentarismo por meio de emenda? Pergunta interessante. Posso criar um parlamentarismo por meio de emenda? Viola alguma cláusula pétrea? Não vejo uma violação direta à cláusula pétrea. O que me parece é que, se eventual emenda instituísse o parlamentarismo, ela seria inconstitucional por violar o princípio da soberania popular. Porque o povo disse que quer manter o presidencialismo. Então, portanto, essa emenda burlaria o princípio da soberania popular. Então, não vejo como constitucional e em nenhuma hipótese a instituição do parlamentarismo, exceto se houvesse um novo plebiscito. Muito bem. Temos ainda um terceiro exemplo de plebiscito referendo, que na verdade é o referendo sobre o porte de armas. Né? Muitos foram responder a essa pergunta. A pergunta foi feita da seguinte maneira. Vou deixar a minha crítica aqui. O modo como se perguntou, até hoje eu não sei direito o que era. A gente teve que levar uma cola para dizer se era sim ou não. E o sim era não e o não era sim. Isso gerou uma confusão muito grande. Olha a pergunta que foi feita no referendo sobre o porte de armas. Vocês sabem que o Estatuto do Desarmamento, ele proibiu o porte de armas, salvo se essa proibição fosse referendada. Aí falamos no referendo sobre porte de armas. E a pergunta era, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Deve ser proibido. Se eu respondesse sim, deve ser proibido, é não. Não pode ter armas. Se eu respondesse não, deve ser proibido, é sim. Posso ter armas. Uma confusão que até hoje eu não entendo direito. Fica aí a resposta. Com 63,94% dos votos, o não ganhou. O não ganhou. Não deve ser proibido, logo posso ter porte de armas. Professor, pode vir uma lei e proibir o porte de armas? Não pode. Porque se viesse essa lei proibindo o porte de